Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, bem-vindos! Então, hoje temos mais um episódio dos nossos Especialistas do Nada. Eu quando gravei isso, ninguém acreditava que era a minha voz. Sério? Sim. Então, hoje temos connosco uma amiga, não é? Que chegou até à minha vida através de outra grande Joana da minha vida. E é uma mulher super empreendedora, zero fundamentalista, como eu nunca conheci, aberta a todos os temas, alguém com quem se consegue conversar sobre efetivamente tudo sem crítica, é sensível, cuidadora, não sei se já disse que é cuidadora, e cuidadora, divertida e que faz com que todos os que a rodeiam, ela faz sentir mesmo que as pessoas são especiais. Cuidadora, líder maternal, como ela própria se intitula, passou pelo setor hoteleiro, foi PT, esteve sempre ligada ao mundo do fitness, é consultora de negócios na área do fitness e é hoje CEO numa empresa do fitness e da área da formação. Hoje, para conversar connosco sobre aqui um tema muito importante, que é o que é isto de uma mulher num mundo de homens, temos connosco a Telma Gonçalves. Olá. Bem-vinda! Olá! Pronto. Então vamos lá cuidar deste podcast, não é? Já que eu sou cuidadora. 4 vezes, pelo menos. Olha, muito obrigada. Sim, eu intitulo-me assim porque me sinto assim. E nós sentimos muito isso. Ninguém faz uma festa de anos, como tu fizeste, em que no fim havia um presente para todas as pessoas de forma individual. Que amor. Não foi ela que só ela recebeu, sim, foi sim, ela sim, que sim, doou. sim, sim. Eu fiz de coração. De cuidado muito grande. De atenção, não é? Sim. Sim, há quem diga, começando já aqui com as coisas especiais ou com os especialistas do nada, há quem diga que isso se desenvolve numa idade precoce como forma de ganhar um lugar na vida das pessoas. E eu acho que isso não há de ter sido diferente para mim, se calhar quando eu era mais miúda. Aliás, já falámos sobre isso no passado. Eu tenho uma família muito numerosa, apesar de ser filha única. Portanto, alternava muito entre grandes períodos sozinha ou então ter que estar num contexto com mais de 30 pessoas e sem saber, ou seja, com grande ansiedade, sem saber que lugar é que eu ocupo aqui. E se calhar acabei por ocupar muitas vezes esse lugar de cuidador, de olhar para as pessoas, de escutá-las com atenção, de ser a go-to person, não é? Que ainda continua a ser muitas vezes no meu contexto social, ser a go-to person quando algo não corre bem. Não tantas vezes, quando algo corre bem. Se calhar eu acho que os meus amigos ou as pessoas que me são próximas acham que eu sou isenta nos conselhos ou... Eu acho que tu consegues fazer... eu identifico-me muito neste sentido, que é... tu tens essa vertente, eu acho que venho de uma linhagem muito cuidadora da mesma forma que tu, mas eu também fazia para ocupar um espaço, mas eu era o fixer. Não é? Alguém que arranjava a solução para tudo. E acho que sinto também muito isso, que era alguém de procura rápida na expectativa de uma solução. E eu era sempre esse agente. E por isso eu percebo um bocadinho isso. Mas o que eu sinto é que tu tens uma capacidade muito boa, para além da escuta, que isso não é 100% para alguém que é cuidador, não é? É alguém que vem de um sítio... Às vezes podemos estar a dar uma interpretação só negativa. Ser cuidador não é negativo. Não, é ótimo. É ótimo. E alguém que consegue ter noção das necessidades do outro é alguém que tem uma capacidade de observação muito grande e de desprendimento da sua própria, do seu próprio lugar, não é? Ou que até às vezes eu sinto isso, pelo menos. Que é, eu sinto muito prazer e muita satisfação em cuidar. Sim. Ou seja...
não é um peso para mim Sim, sim, sim. prestar atenção ao que a Inês está a dizer Claro, ou que tu estás a dizer. É-me natural. Só que às vezes o que eu acho é que esse cuidado pode vir numa. Se calhar eu também já senti isto desta forma, que é, imagina, alguém veio até ti e tu queres muito arranjar uma solução. Se calhar não tens assim tanto tempo para estar a ouvir. Aquilo que eu sinto que tu trazes é uma grande tranquilidade. A pessoa pode chegar e tem mesmo espaço isento de crítica na totalidade. Tu tens mesmo capacidade para ouvir tudo até ao fim. Sim, no fundo, a disponibilidade, não é? É. Olha, que bom tu Sim. achares isso. Eu não me considero muito uma fixer até. Mas eu era. Um, Não. Agora tenho mais consciência. Sinto até um bocadinho o inverso, que é, se calhar, bem, vou utilizar uma palavra que agora está um bocado na moda, mas eu acho que sou um bocadinho tipo uma facilitadora da pessoa encontrar a solução. E acho que sou, exatamente porque quando tu escutas com atenção, tu dás espaço para que a pessoa se expresse e se ouça a si própria. E muitas vezes, no decorrer, Ela arranja a solução. ela arranja a solução Claro. sozinha. Também é verdade que isto acontece mais com mulheres do que com homens. E eu vejo muito isso no meu contexto laboral. Os homens, quando tipicamente te procuram com uma questão, eles querem uma, duas ou três respostas, nem que seja para eles optarem. Ou seja, eles não querem estar a refletir e que tu lhes dês mais inputs e que lhes faças mais perguntas. Se eles recorreram, é porque eles já exploraram eventualmente todas as hipóteses e não encontraram a hipótese. E, portanto, eles querem uma resposta. Não sinto tanto isso, pelo menos em contexto profissional, não sinto tanto isso com as mulheres. E achas que é porque já exploraram ou porque é mais fácil perguntar qual é que é a solução? Olha, eu acho que varia sempre com os contextos e com os homens, Sim, não é? também. Ou com os projetos, não é? Ou seja, tipicamente eu não abordo muito as questões de uma forma... os homens são assim, as mulheres são Claro, assado. Eu acho que depende muito. Qual é o ecossistema, o que é que está a acontecer, de que forma é que o homem se sente pressionado, por exemplo, pela obtenção de determinados resultados. Se ele estiver desesperado, ele quer uma resposta na hora. Sim. E às tantas, quando já está em desespero, também já está no beco, já está cego, já não vê. Sim. Quando o contexto está mais tranquilo, aquilo que eu observo no meu dia-a-dia, e portanto é apenas fruto da minha experiência empírica, aquilo que eu observo é que tipicamente eles já pensaram em 1, 2, 3 planos, ou já experimentaram uma, duas coisas, e aquilo não resultou, e então, então agora eu vou-me consultar. Ok. Acho que as mulheres funcionam um bocadinho num mecanismo inverso, que é, eu acho que elas preferem consultar primeiro e experimentar depois. Eu acho que nós vamos fluir muito bem a conversar, acho que parece sempre perigas três. Sim. Antes de mais, conta-nos um bocadinho de quem tu és. Ou seja, eu conheço-te, mas a maior parte das pessoas que se calhar nos ouvem não te conhecem. E conta-nos um bocadinho do teu percurso até te tornares CEO de uma empresa tão grande, não é? E uma mulher num cargo tão diferenciado. Hoje em dia que se fala tanto de direitos. Olha, eu vou começar pelo fim, Okay. que é, e ainda hoje escutei isto noutro contexto. Eu não perspectivei, nem almejei na minha vida ter esta função ou qualquer outra função similar na área da liderança. Todavia, quando fui chamada a receber essa responsabilidade, senti muitas vezes, se não agora, então quando? Se não eu, então quem? Não é? E esperei muitas vezes pela validação em mim, de que aquilo que alguém via sobre mim poderia ser verdade. E eu vi também isto hoje, que é, às vezes nós ainda não temos a capacidade de acreditar em nós, mas bolas, ao menos, para começar, acreditemos nos outros e naquilo que eles veem em nós. E isto aconteceu-me sempre. Portanto, as coisas foram surgindo,
desde de alguma, vou-lhe chamar tenridade, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos quando tive a minha primeira função de liderança. E na verdade fui recebendo sempre estas coisas como surpresa, ou seja, eu nunca me candidatei a um lugar de liderança, as coisas foram acontecendo. Eu acho que foram acontecendo, também porque tive a sorte, vou-lhe chamar sorte, porque não sei ou seja, que vetores é que podiam ter sido mexidos para aquilo acontecer, portanto vou-lhe chamar sorte, das pessoas que me trouxeram esses desafios, estarem atentas. E estarem atentas àquilo que era importante para as organizações que elas também lideravam, para as pessoas, para o futuro, e de acharem que eu poderia ser um recurso válido para aportar valor. E acho que até agora correu bem. Andando um bocadinho para trás, olha, eu na verdade eu estudei na área das humanidades, portanto eu fui estudar para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aqui na Avenida de Berna, e na altura eu era aficionada de fitness e pensei, havia uma escola que tinha um lema na altura que se chamava "Faz do teu hobby a tua profissão". E eu fiz ali um silogismo básico, que é: se eu pago para ir ao ginásio, se eu tirar um curso, pagam-me para eu ir ao ginásio. Ou seja, isto veio literalmente da escassez, né? Ou seja, eu não tinha muito dinheiro, eu não venho de uma família abastada e, portanto, fazia uma gestão muito ao cêntimo daquilo que era a minha vida no final da minha adolescência e, portanto, achei que podia ser giro. Tipo, olha, ok, vou ser instrutora de fitness e vou dar umas aulas, que eu era apaixonada por isso, e vão-me pagar em vez de eu pagar. Parecia-me um plano super execuível. Acabei por transformar efetivamente esse hobby na minha profissão, porque me apaixonei muito pela área. Também me apaixonei muito pela nova Telma que ser instrutora de fitness me permitia ser. E eu devo isso à indústria do fitness. Porque eu fui uma criança tímida, introvertida, com alguns problemas de socialização, com muitas inseguranças, e de repente o fitness colocou-me num palco, não é? Onde aquilo que eu fazia no palco não tinha a ver comigo, não era sobre mim, portanto eu quando digo palco não era eu de repente era uma estrela, mas estava exposta e estava a servir os outros, porque aquilo que eu estava a fazer não era sobre mim, era sobre o que é que os outros conseguiam fazer com aquilo que eu lhes propunha. E eu comecei a sentir uma satisfação enorme por isso. Ainda hoje, não é? Eu tenho vários contextos em que ou estou a falar para público ou estou a lecionar, e quando me perguntam se eu fico nervosa, eu digo sempre que não, porque na verdade aquilo não tem nada a ver comigo. Aquilo não é sobre mim. Aquilo não é o espetáculo da Telma. Aquilo é com aquilo que eu vou fazer, o que é que o outro pode beneficiar. Portanto, é um ato também de servitude do outro. Pronto, basicamente a minha carreira no fitness iniciou-se assim. Depois eu trabalhei em vários ginásios, depois fui trabalhar para fora. Fiz lá fora o meu primeiro curso de gestão dentro da empresa para a qual eu trabalhava, de spa e fitness, e depois quando voltei para Portugal, o contexto do fitness tinha mudado muito, tinham aparecido os low cost, etc. E eu fui trabalhar para uma dessas cadeias de ginásio e a minha carreira floresceu muito nessa altura. Pronto, basicamente é isto. Como é que eu chego a esta função que agora me está entregue, não é? Ou seja, que não sou eu. Ou seja, eu tipicamente não gosto de dizer eu sou CEO. Não, eu sou a Telma. Eu estou CEO, não é? Estou com essa responsabilidade em mãos. Olha, aconteceu, eu fui para esta organização como diretora de comunicação e marketing. Depois, obviamente, fui investindo também em outra formação avançada. Fui-me começando a interessar por outras áreas dentro da própria organização. E acho que sem querer me posicionei para ter uma visão estratégica, uma visão para o futuro, não é? Porque a visão é sempre sobre o futuro,
e foi-me feito este convite, gentilmente, que eu com muitas reservas e algum medo aceitei, mas que tem sido, acho eu, quer dizer, tenho a certeza para mim muito importante e para as pessoas e para a organização que eu sirvo também, Uhum. assim espero. Mas tu vês isso como a conquista, no sentido Não, de todo, de todo. Que atenção, também muito se poderia discutir sobre aquela diferença entre achievement e fulfillment, Sim. né? Que eu não sei muito bem aqui a tradução direta para português, que é o alcançar e o sentir-te realizado. Sim. A questão é que eu sinto-me realizada, ou ao longo da minha vida fui-me sentindo realizada a fazer o que quer que fosse. No fundo, a Porque, tomar as decisões, não é? A fazer as sim, opções em função de... sim, portanto, ou seja, caminho não que tem tanto a fazias. ver com uau, eu atingi aqui um Sim. determinado patamar, porque eu também já servi chás e scones numa casa de chá em Carcavelos e eu sentia-me realizada a fazer aquilo. Sim, sim, sim. E também já trabalhei na Zara e sentia-me realizada a fazer aquilo, entendem? Portanto, eu tipicamente, desde que eu esteja a fazer bem, dentro das minhas competências, com tranquilidade, a aportar valor, o que quer que seja que eu esteja a fazer, eu sinto-me bem e Sim. sinto-me realizada. Portanto, não vejo isto como o topo, Sim. não. Ok. Mas como tu te classificas muitas vezes como líder maternal, sentes que Sim. nesta parcela da tua vida isso acaba por também te dar algum foco, na verdade, de ser mãe ou ser líder maternal, como tu dizes, é ter alguma tarefa de liderança no sentido de conduzir um grupo. Mas Sim. afetas Pronto, isso ao olha, maternalismo? eu chamo-lhe maternal sem saber, Sim. porque na verdade eu não sou mãe. Exato. Temos que, Sim, eu sim, acho sim, que temos sim. de... Sim, segundo os Nenhuma de exemplos nós que tu sabe. tens. Segundo os sim, exemplos que eu tenho claro. do que é ser maternal. Sim. E para mim, ser maternal é acolher, é dar lugar para criar, Sim. é escutar de forma atenta, é aceitar a diferença, não é? A minha avó dizia, os filhos não são meus, são do mundo, não é? E portanto ela olhava para cada um daqueles filhos, aceitando-os como eles eram, Sim. ok? E sem querer mudá-los, transformá-los. A verdade é que eu olho assim para as pessoas que estão à minha volta e que eu tenho a responsabilidade de liderar, não é? Porque eu não posso esperar que a Maria ou o Manel ou o Zé cumpram uma missão que não é a deles. Sim. Não é? Portanto, eu tenho que primeiro olhar para quem é que são estas pessoas e o que é que efetivamente faz sentido para elas e qual é o ponto de contacto com aquilo que faz sentido para a organização. Ou E de forma seja, que elas contribuem, não é? sim, primeiro as pessoas, depois o que é que as pessoas fazem. Uhum. E então eu acho isso maternal. Também é verdade que ser maternal também é dizer não. E é não, às vezes porque sim. Porque isto é uma coisa muito engraçada. Eu lembro-me dos meus pais, quando eu era criança, dizerem-me é não porque não. E não explicarem. E eu achava aquilo de uma injustiça enorme. Não raras vezes, em contexto profissional, eu me deparo com o não ter que ser não. Porque, na verdade, há um mecanismo protetor em não dizer tudo. Uhum. Não é? Porque eu não sei quando te passo uma determinada informação, como é que tu vais receber essa informação, tratar essa informação, lidar com essa informação. Ou seja, eu não consigo prever que dano é que pode causar em ti saber algo que tu não estás preparado para E saber. de que forma é que vai influenciar, não é? A resposta. Claro, claro. Portanto, há muitas coisas que, atenção, eu vou dizer assim, não é não ad eterno sem explicação ad Sim, eterno, claro. Sim, é sim, Tudo nem nada. não agora e não, às vezes é não conhecer os motivos agora, porque agora não é o timing, Sim. não é o tempo, Certo. não é o tempo certo para isso. Pronto, eu tendo a ver isso como maternal. Se calhar, como eu não sou mãe e isso é algo que eu sonho ser, tendo a trazer isso já há alguns anos a esta parte para o contexto das minhas relações no geral, Sim. não é? E pronto, e é isto. Sim, eu acho que isso, as características de que falas, independentemente de nós podemos classificar maternal ou não,
do ponto de vista de quem é liderado e não lidera, não é? Que é o meu caso, Sim. acabam por ser características que eu identifico como um líder, não é? Mais do que aquele que esfia ou aquele que manda, é aquele que lidera, que efetivamente há objetivos para cumprir. Como dizes, há pessoas à tua frente que têm as capacidades que têm e vão contribuir de acordo com aquilo que são e que têm de formação para os objetivos da empresa, não é? Neste caso. E isso depois tem que ser gerido exatamente porque continuam a ser pessoas. Portanto, Sem um dúvida. bom líder à partida vai fazer isso e vai manter esse equilíbrio. Não desrespeita o facto das pessoas terem as suas crenças e serem criativos à sua maneira e terem a sua identidade, mas também não pode deixar de lado o facto de ter objetivos para cumprir. Óbvio. E equilibra isso. Não é? Óbvio. E essa assertividade é essencial. E tu muitas tocaste vezes. num ponto muito relevante, que é que há um espectro de estilos de liderança. Sim. E esse espectro, se nós pensássemos numa tabela de dupla entrada, né, nós teríamos que pensar quem é que está a ser liderado e o que é que está a acontecer. Sim. Não é? Porque imagina, indo buscar aqui uma metáfora de quando eu estava nos cruzeiros, se o barco estiver a afundar, eu não quero uma liderança democrática. Sim, percebo. Sim, não Não é? podemos estar ali porque haja quem mande. Sim. Não é? Porque aquilo é um cenário de crise. Sim, vai ter que tomar a decisão difícil e a quem nós Claro. vamos recorrer para nos Ponto organizarmos. final, parágrafo. Eu E às vezes vai tomar uma decisão errada. Pode acontecer. Mas não podes passar insegurança às pessoas que tu lideras. Claro que não. Exato. Que era uma coisa que eu já senti numa Claro que não. chefia e que me destruía. que Claro. era alguém que quando eu colocava uma questão me respondia: e tu e o que é que tu queres que eu faça? Eu pensava, Claro. não, querido, ao contrário. Que é... Não, e no mínimo essa pessoa O teria barco que está no responder-te rodo, assim: tu não podes dizer eu não sei isso. o que fazer, Sim. mas agora vamos fazer isto. Está de acordo? Isto é o que podemos fazer agora. Compreendo, aceito que te sintas dessa forma, mas agora é assim que tem que ser. Não achas que falta... ou seja, eu tenho um lado muito... Eu tenho uma perspectiva muito diferente, acho que da vossa, não é? Porque a maioria de vocês, enquanto líderes, são líderes de um negócio que tem que ser rentável. Claro. Não é? Que são de uma empresa que tem que ser rentável. Eu trabalho para a única empresa que não há problema que não seja rentável, não é? Que é o Estado. Há problema. Sim, exato. Só deixar aqui esta Há nota. problema para todos nós. Poderia ser um episódio só sobre isso, mas não vamos entrar. Mas tema. não há responsabilização dessa sim. questão. E aquilo que faz é que... Sim, é que o Estado não fecha. Sim. Não, e mesmo que aconteça uma coisa errada, não há essa responsabilização. Sim, Isso não acontece. Sim. E para alguém que é alguém, eu acho que isto é muito geracional. Eu acho que a nossa geração é aquela geração que investe, que trabalha, que põe a mão na massa, que veste a camisola. E eu sinto que nós crescemos a fazer isto de uma forma desregrada. Ok. Pelo menos na minha área eu sinto Sem muito isso. equilíbrio. Entre o que é o sim e o não. Estás a ver? Sinto que esta geração vem trazer um limite muito drástico em relação àquilo que nós fomos, que é não de todo. Sem espaço para negociação. A nova geração. E nós dissemos, sim senhor, não é? Porque nós queríamos... eu lembro-me que quando eu tive o meu primeiro estágio, eu queria conseguir executar tudo o que me estavam a ensinar aquela semana. Eu queria que a próxima vez que me quisessem perguntar alguma coisa, que eu não precisasse de tirar nenhuma dúvida, não é? Eu acho que nós éramos mais... Falo por nós, tipo, na minha área. Éramos mais inflexíveis, muito rígidos e queríamos muito aprender. E dissemos sempre que sim. Ok. Então, também, estas chefias estavam habituadas a funcionários que conduziam o barco. Sim. E que faziam todo o sacrifício e esforço em que altura fosse, de que forma fosse, para que isso acontecesse. Epá, o Covid é o maior exemplo disso. Não é? Agora, esta geração vem implementar um novo sistema que eu acho que é ótimo, que é, não, isso é exagerado. Não, isso não se faz segundo essas regras. Pois. Agora, como líder de uma organização, eu vou dizer que é médio. Pronto, agora a minha questão aqui é... Também há um lado negro disso. Eu também acho. Só que o que eu queria pôr aqui em conversa é isso. Como é que vamos para o meio? Olha, como em quase tudo, que é... como em quase todos os espectros de tudo, que é... Tu sais da esquerda e tudo o que estamos a viver neste momento. Estou a dizer, atenção, esquerda não está aqui nenhum politiquismo. Sim, imaginem um espectro e nós estamos a sim, conduzir dentro do espectro. Tu sais de um lado para o extremo do outro e depois algures no tempo as coisas, sim, as coisas moderam-se. O que eu sinto agora quando as reuniões de equipa é muito engraçado porque tens mesmo gerações muito diferentes.
Que é espetacular. É muito epá, engraçado. É espetacular, Porque não é? depois tens aqui um cruzamento de ideias muito divergentes, né? E isso eu acho que daí pode-se tirar Tens- muito bom. Tens, se as organizações, se as empresas derem espaço e lugar para essa concomitância de ideias. O que eu acho é que há esse espaço para o debate. O que depois acontece é que, Certo. como tens uma escadaria muito grande até chegares à decisão, o que acontece lá em cima é uma imposição, não é? Tu até tens espaço para expor as ideias, que é quem está cá em baixo. Ou seja, eu acho que há uma grande distância entre a tarefa e quem a manda executar. Sim, E depois em há pouca organizações noção muito verticalizadas, Pois, sim. há muito pouca noção do real. Eu acho que tu sentes mais isso sim. porque estás, se calhar, Mas numa tu já é muito organização Estás numa grande, organização maior. muito É, grande sim, e mas muito já- verticalizada. Sim. Mentira. E O modelo repara, de gestão e muda isso. atenção, há aqui um fosso que é tu não sabes o que não sabes. Não é? Uhum. E para ti, vamos lhe chamar assim para ser válido para todo o tipo de empresas, o staff operacional não sabe muita coisa. Uhum. E, portanto, tende, ou seja, a olhar para o contexto em que Por está uma única inserido perspectiva. só de uma perspectiva. Sim. Só que há múltiplas perspectivas, não é? Há a dele. Isto é engraçado porque isto tem muito a ver com Mas eu acho que depois desporto, não é? Que é eu comigo, na minha tarefa, com um instrumento, não é? Se falarmos do desporto, estaríamos a dizer uma raquete, uma bola ou whatever. Eu comigo, com o meu instrumento de trabalho, no meu contexto, ok? Eu comigo, com o meu instrumento no meu contexto, com os outros interessados, aquilo que em organizações chama os stakeholders, não é? Que em todas as empresas são os consumidores, os administradores, os fundos, os bancos, todos são interessados que aquele negócio funcione. Então, onde é que eu acho que há alguma virtude, não é? Que é no meio, toda a gente sabe isso, é eu saber que como line staff eu sou auscultado, mas ser ouvido não é igual a vai ser feito o que eu disse. Este limite é super relevante até para se gerir as expectativas de quem colabora com feedback, não é? 2, quem escuta, efetivamente estar disponível, ou seja, não fazer aquele exercício parolo, que é, eu vou escutar, tipo, eu já decidi, mas eu vou escutar, que é uma escuta não ativa, eu vou escutar só para eles sentirem que foram ouvidos. Depois anuncia a decisão. Porque isso tem soberba, que é, então eu acho que já sei tudo. O que eu sinto é que, imagina, a nossa estrutura é uma estrutura em que a gestão é feita pelo tempo de casa. E na tua estrutura isso acontece muito. E depois e depois há uma coisa que eu também acho que é, há um desperdício muito grande de qualidades. Porque tu não exploras nos teus funcionários as melhores qualidades que eles têm. Claro. E depois eu acho que há uma data de coisas que se podia acontecer, percebes? Eu acho engraçado depois de vocês terem este lado mais mania. Eu gosto muito de ouvir falar sobre este tema por isto, porque tu tens uma escuta que eu acho que em modelo de gestão só pode funcionar, que é tu efetivamente escutas, mas depois tu não pões debaixo do tapete o facto de, olha, eu estou a ouvir, mas neste momento isso é impossível de fazer. Sim. Olha, vou dar um exemplo. Há pouco tempo... Tu não podes ter pessoas a esfiar, não é? Se, por exemplo, na tua equipa, tu vais estudar os skills das pessoas que tu tens contigo, certo? Agora, quando tu partes do princípio, vais pôr a esfiar pessoas só porque têm tempo de casa suficiente. É assim, felizmente nas empresas mas eu tenho liberais, vou-lhe chamar assim, não é isso que acontece. Há muitas características boas que ficam perdidas. Porque só há um na fator estrutura. Olha, há um princípio nas organizações muito giro. E eu não acho que seja só para a liderança. Eu acho que é, imagina, eu sou muito boa em ação, mas posso não ser muito boa em coisas burocráticas, que não sou. Ok. Então era importante na minha equipa não termos todos que ter competência para tudo, estás a ver? Era importante que isso pudesse ser separado ou dividido e buscar o melhor de cada um. E às vezes não, com esta coisa de teres multitarefa, não é? Toda a gente tem que rodar por todas as seres tarefas. polivalente ou generalista. Vezes, vai sempre depender das instituições, dos grupos. Por exemplo, nós, uma coisa que criticamos muitas vezes, apesar de eu perceber que faz sentido, nós trabalhamos em dupla, agora trabalho educador auxiliar, não é?
E quando as coisas correm muito bem, pelo menos com a minha coordenadora, que já trabalho há alguns anos com ela, há uma tendência para, se está a correr muito bem aqui e a outra equipa não correu tão bem, ou há elementos da outra equipa que podem usufruir, separa-se. Então estamos sempre naquela, bolas. Agora que nós estamos bem, aí vamos nós outra vez ter que gerir. Enfim, é conhecer a pessoa, é gerir outra vez. Mas isso provoca muito crescimento nas organizações. Mas a primeira reação é, bolas, lá vou eu estava tão bem aqui, tão confortável, e lá vou eu ter que... Mas isso vem de um lugar de quem escuta e de quem, efetivamente, percebe as pessoas que têm ali na equipa e consegue numa gestão muito próxima, não é? Que é uma equipa que está diretamente com uma coordenadora. Sim. Mas ela podia não fazer isso dessa forma, podia simplesmente ou deixar, ou até, porque é mais fácil para ela, deixar a equipa sempre igual, porque assim nem sequer tem que se chatear com o facto das pessoas ficarem desconfortáveis e terem que gerir e ter que, não é? E arriscar isso e fazer, porque percebe que há mais valias de outras pessoas que podem ser importantes e que podem mudar depois o rumo da equipa. Para mim é uma das características de liderança que me faz sentido e que, como diz, eu acho que de facto provoca esse crescimento grande, porque todos nós de repente saímos daquela zona confortável. De conforto. E aí vamos nós ter que gerir outra vez. Porque o crescimento acontece. E não perdemos o foco, não é? Continuamos a ter que gerir isso tudo e a fazer o nosso trabalho à mesma. Claro. E traz bagagem, claro que sim. Sim. E enquanto mulher, sentes que isto é um papel importante? Ou seja, a tua conquista é, na verdade, não é só tua. Não é só minha. É de todas. É, sim. Ou seja, eu honro muito, não me considerando feminista, mas eu honro muito o legado que as mulheres deixaram para que eu pudesse cumprir esta missão que eu estou a cumprir. E que sirva de exemplo a outras organizações e a outras mulheres de que é possível. Há uma nota que eu gostava de deixar, não é? Porque eu passei por muitas fases da minha liderança no feminino. A primeira fase foi a de, para que eu lidere com sucesso, eu devo masculinizar-me, não é? Porque há uma adaptação ao contexto. Depois percebi que havia uma perda incomensurável pelo facto de eu não manifestar características que, volto a dizer, não generalizando, mas que tipicamente, ou que quem... Mas que eram tuas, estavas a ocultar características tuas. Minhas enquanto mulher, não é? Depois também houve uma altura, atenção, estou a falar de uma forma muito lata, não numa organização em específico, às vezes são momentos em que eu sentia que havia um duplo standard, que é, se eu manifestasse determinadas características, poderia ser considerada como ser empertigada, estás-te a pôr em bicos nos pés, não sei o que mais, não é? Todavia, se um colega meu exibisse exatamente as mesmas características, isso era considerado, ele é audaz, ou seja, havia aqui uma categorização eu acho que isso ainda acontece. Acho que era a Mafalda Cenas que dizia no outro dia na televisão, quando ela participou no Masterchef. O facto dela ser decidida, focada, era lido como uma arrogância. E ela tentava sempre desbloquear neste sentido, que é, não, eu estou focada, eu quero conquistar este objetivo, este é o meu. Eu não tenho medo de expressar a minha opinião. Mas isso não é arrogância. Não, de todo. Imagina, se calhar se eu apontasse a característica que as pessoas mais vezes me apontam, e não é só em contexto profissional, também é em alguns contextos da minha vida pessoal, é de que eu sou assertiva. Bom, a assertividade é a medida da clareza daquilo que é dito. Sim. E não se és dura ou bruta ou o que quer que seja. Eu acho que às vezes é dizer as coisas sem rodriguinhos, sem rodeios. Não, é isto. É ser honesto também, e com confiança. Sim, tem que ter o lado da confiança. E o que eu acho que há muita gente que usa o chavão da assertividade para ser agressivo. Também é verdade, sim. E depois eu acho que isto fica aqui um bocado perdido. Não é ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E dizer aquilo que é real depois, não é... Obviamente também fui... Te doer num sítio, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja a ser indelicada. Também fui assinalada como sendo bruta, não é? Repara, eu tenho consciência que não tenho um tom de voz muito dentro da norma. Eu sei que tenho uma voz mais grave. Eu sei que as minhas expressões faciais, quando eu falo, se calhar são mais pronunciadas, portanto eu não tenho uma leveza nas expressões faciais, de tal forma que fico sempre mal em fotografias orgânicas, não é? Isto é mesmo verdade, que é muito giro. Foi um amigo meu que me ensinou isto há muitos anos.
porque ele é fotógrafo e videógrafo, Uhum. e então, na verdade, ele distingue entre as pessoas que têm telegenia e fotogenia. Ok. As pessoas que têm telegenia habitualmente têm expressões faciais vincadas, ou seja, quando estão a sorrir, quando estão sérias, ou seja, em que têm um espectro, das expressões faciais ou do seu body language, que é um espectro com grande amplitude. Ok. E que as pessoas que são mais fotogénicas não têm tanto esse espectro, não é? Portanto, pronto, este podcast não tem vídeo, mas eu nas fotos orgânicas fico assim, com a boca de lado, ou com os olhos arregalados, ou assim uma coisa. Eu sei que essa intensidade na forma como eu comunico, pode às vezes ser vista como isso, vou-lhe chamar assim, para não incorrer em nenhum juízo de valor Sim. para quem avalia, como intenso. Sim. E a medida do intenso, a pessoa pode considerar ou que eu fui bruto, ou que fui fria, ou que fui... E no fundo vai fazer parte quando tu O intenso é tomas sempre a classificado decisão, pelo vai- negativo. e vai O fazer- intenso é sempre Eu classificado levei como anos a negativo. desconstruir isso em Sim. mim, que é o facto de eu Sim, ser sim. intensa não é nada de mal, é uma característica nada de como mal. outra. Olha, eu estou aqui, não é? Estamos Sim, aqui e sim. estou a beber vinho. Este Sim. vinho não é intenso, mas eu gosto de vinhos intensos. Sim, exato. Ou seja, Mas isso vai fazer parte da decisão, não é? A forma como tu depois a dás ou a forma como te expressas, toda a parte não verbal está implícito Está aí, naquilo que tu sim, vais dizer e sim. pode influenciar ou pode condicionar positivo ou negativamente, não é? sem Eu dúvida, Dependendo de quem sem interpreta da dúvida. forma como Eu às vezes recebem. já tento trabalhar isto nesse sentido, que é que a minha expressão não sai automaticamente como quando há algo muito agressivo, sabe? Pá, Sim. eu vou dizer isto, quando então tocamos neste período político, eu sei que os meus olhos falam primeiro do que eu. E às vezes não quero que a pessoa sinta como um ataque, mas eu sei que aquilo dentro de mim está a fervilhar de uma forma diferente daquela que eu quero que saia, não é? Então eu tento limitar a minha expressão, porque ela normalmente fala mais rápido do que eu. Por exemplo, é um exemplo. É um exemplo dessa intensidade que às vezes pode ser medida como arrogância ou Ou prepotência. seja, por acaso no meu caso já é quando eu estou mais. Eu acho que ainda sou mais transparente no sentido em que eu estou a pensar coisas que eu não vou verbalizar e as pessoas estão-me a perguntar o que é que, já estão a fazer a pergunta daquilo que eu estou efetivamente a pensar pela cara que eu fiz. Claro. Que é uma coisa que me deixa muito. Porque eu estou na minha a pensar aqui e algumas na minha expressão facial as pessoas já entenderam pelo contexto. Mas curiosamente, quando tenho que falar, seja para mais pessoas ou. Há uma, não é uma apatia, mas há quase uma expressão corporal de tranquilidade e de eu domino isto tudo que não transmite a Isso- forma sim, nervosa isso. com que eu estou. É, isso eu também. enquanto- Isso eu também faço, mas acho porque eu aí estou a interpretar um papel. Ok. Aquela é a Joana que faz a apresentação, tipo, não é a Joana. Ok, sabes? ok. Então ali eu posso por dentro pois, estar não. completamente. Eu não, Agora, eu- há pouco tempo fiz uma apresentação no hospital. Eu por dentro estava desfeita. Mas eu vendo por fora, nem eu acreditava que era aquilo que se mas via. eu no momento, assim que eu abro a boca, e há um episódio muito engraçado de uma apresentação que se teve que fazer para vários pais, e nós tínhamos vários slides, e eu não decoro slides, eu tenho aquilo como guias e ponto. E então, nós tínhamos estado todas a preparar, e de repente, eu lembro perfeitamente, aquilo, ainda por cima tínhamos os microfones que se prendem na orelha, eu ponho a mão no bolso, começo a falar, elas deixam de conseguir passar os slides porque deixaram de perceber onde é que eu estava, e quando vai a segunda rapariga para falar, eu já tinha dito tudo, porque aquilo foi tão natural, porque eu dominava o tema e estava tão à vontade que deixei ir. Portanto, Foste no flow. eu estou nervosa até o momento em que abro a boca, assim que começo a abrir a boca, aquilo é tudo meu. Pois é. Tudo meu no sentido Não, em que eu estou tranquila, Eu estou à naqueles vontade para primeiros falar. segundos, se for um microfone de mão. Neste âmbito que é meu profissional e que eu domino, atenção, não é? Sim, Claro. sim. É como, se for. Agora, quando fui dar um testemunho numa cena, e lembro-me que no início eu tenho esse boom, aquilo é tipo uma bolha que vem, não é? Até começar a falar, aquilo começa a vir dentro de mim com uma força. E lembro, se for de mão, eu tenho que segurar, porque eu estou tipo. Sabes? Ok. A pessoa pode até não perceber, mas Sim, eu sim, estou sim. ali naqueles primeiros minutos. Eu estou, tipo, as minhas pernas tremem que nem varas verdes. Depois aquilo parece que tem uma cassete. É quase uma e aquilo tranquilidade sai, que eu não sei de aquilo. onde é que eu fui buscar. Porque, Yeah. porque antes eu estava assim. A minha eu chefe antes dizia estava- sempre: e epá, depois- estavas mesmo segura assim. Uma Giro. porrada. Sim. Mas não transparece. Se calhar aquilo que eu te perguntaria era se houvesse outra forma de veres isso sem ser que estás a cumprir um papel, não é? Porque eu acho que às vezes nós também temos isto, não é? Eu Que acho é que que tu tens isso em sim. ti, isso não é apenas um Sim. papel, isso está lá. Sim. Eu acho que eu não estava habituada a. Imagina, esta situação da doença trouxe-me a um sítio, eu não me expunha. Ok.
Então, por isso é que às vezes eu digo que eu sou muito mais tímida do que parece. Porque eu pareço alguém muito extrovertido, que fala com toda a gente, mas há um limite ali bem. E a partir da doença eu expus-me a um nível emocional muito grande. E às vezes há ali aquele limbo em que aquilo que me bate mesmo é será que eu estou aqui? Tipo, será que alguém tem paciência para ouvir isto que eu vou dizer? Tipo, há sempre um momento de insegurança muito grande naquele momento. Então eu sei que para eu passar aquele degrau eu tenho que navegar ali naquela ansiedade e depois posso-me permitir a estar. Mas aquele degrau eu preciso sempre de passar. E uma forma de eu não me boicotar é isso. Eu até ali estou a representar um papel. Ok. Depois passa. Depois passa. Aquilo, é uma estratégia, no fundo, não é? De não arranjar mil desculpas. Eu lembro agora nesta formação científica, todas as pessoas que falaram à minha frente desempenhavam tipo revisões de artigos científicos e várias coisas. E eu no fim ia fechar a apresentação com o testemunho de alguém que incluiu todas aquelas etapas no percurso da doença. Ou seja, o meu papel não tinha nada a ver com a parte profissional. Sim. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ouvir aquilo tudo, não é? As apresentações eram mesmo muito boas. Eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Sabe? Eu já senti isso também. Eu, no início do ano, Por comparação. recebi um prémio de liderança no feminino e vou dizer de liderança, vá, mas acontece que só estavam a presentear mulheres. E eu cheguei lá e havia pessoas que eram astronautas, sei lá, mulheres que fizeram a resistência na época do 25 de Abril, investigadoras Isso é da área maravilhoso, clínica. parabéns. E eu cheguei lá e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? A nossa Ou seja, comparação é automática. é logo, Está escrito no nosso é ADN, automático, sim. E estive ali a debater-me internamente, que é, ok, pronto, eu será que aquilo que eu estou aqui a lidero uma dizer tem tanta organização, significância, não é? but, né? Tipo, eu não fui à Lua, não é? Não sou astronauta. O feito foi esse, não é? Mas que é tonto, depois ao mesmo tempo vais para casa e pensas assim, está bem, mas a moça que é astronauta também não lidera uma organização. É isso. Ou seja, é que dentro do registro do contexto sim, e da história é merecedor dessa validação. claro, mas tu vais logo para essa questão da comparação. Logo. Eu estava ali e pensava assim, É inevitável. o que é que eu estou aqui a fazer? Não tem nada a ver, não é? Até porque eu estive ali num impasse entre eu levanto-me a fazer a apresentação, faço daqui. Eu queria diminuir-me mesmo ali, estás a ver? Parecia Sim, mesmo que não estava a sim. conseguir dar aquele salto. E eu acho que isto está um bocado... pá, não sei se é só nosso, mas de várias mulheres com que eu vou falando e que trago muito estas questões de percebermos disto do feminino, isto acontece muito. Eu acho que é inevitável nós nos compararmos. E acho que não é nada errado compararmos. Mas eu quero lançar aqui uma questão, que é, para refletirmos. Será que isto acontece muito no feminino? Não, Ou será que o feminino traz à luz? Isto porquê? Eu acho que é igual. Porque eu acho, sim, porque eu acho que nós, mulheres, falamos mais sobre os assuntos, refletimos mais, partilhamos mais em grupo e portanto o que eu acho é que nós trazemos à luz, porque eu não acho que os homens não se comparam, senão olhem para a esfera política, para a esfera empresarial, para a esfera do desporto. É mais condição Eu acho que humana eles não do falam género, sobre isso, eles não falam sobre o que é que sentem, eles não falam sobre a ansiedade, eles não falam sobre a frustração, eles não falam. Ou pelo menos não em locais onde nós consigamos entender ou ter acesso, não é? Depois também acho que nós estamos afetas a um sistema hormonal muito diferente do deles. Sim, também. Isso e acho que em termos de vulnerabilidade e de trazer, acho que depois há uma maior empatia entre nós para com... Meio. Acho que aí concordamos todos. Meio porque a ciência mostra que as mulheres não têm essa esfera de lealdade umas com as outras. Biologicamente, falando. Porque eu acho que esta cena da comparação cria em nós uma cena de competição umas com as outras. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti isto e às vezes complica-me e eu tenho que parar para observar por isto. Porque eu às vezes acho que isto é inato, que é tipo uma reação, até um bocado visceral. Não sinto que a pessoa faça com consciência. Sinto que depois eu preciso de observar isso no contexto. Porque eu sinto muito que
que é normal que tu geres em pessoas que estão à tua volta esta necessidade. Há pessoas que se ativam nesta comparação. Eu às vezes sinto isso e tenho pouca capacidade de compreensão. Ok. Não é que julgue, Mas não é sentes nisso. isso mais com mulheres, Mulheres. é isso? É. Porque, por exemplo, eu não tenho memória de alguma vez ter sentido isso com mulheres. Não. Não. Ou seja, quando estou com o meu grupo de pares, não é? De amigas, etc. Não, amigas não. Em contexto de estou a falar mas, de mesmo contexto de trabalho. mas mesmo em contexto de trabalho. Mas atenção, também é verdade que o meu contexto teve sempre uma percentagem de homens maior. Grande. Pois não. Sim. E portanto minha eu senti faculdade sempre essa competição. Na minha faculdade havia 2 homens. Pois na minha turma, Sim, na minha turma ok. de faculdade era ao contrário, havia A minha poucas área mulheres. E... é 99,9% Pois. feminina. Sim, a minha também. E eu acho que depois há muito este lado. Eu gosto muito quando... Na minha equipa há pouco isto. De nos sentarmos para falar sobre as coisas. Ok. Em contexto daquela equipa, da minha equipa maior, isso não acontece. Mas depois nós fazemos muito isto em contexto de amigas, não é? Nós Sem trazemos dúvida. muitas questões para cima da mesa. Sim. Nós debatemos às vezes até o que já não é debatível. Sim, mas isso é porque nós também não sabemos parar. Sim. Opa, a propósito disso, há um estudo super giro que já foi várias vezes feito ao longo das últimas décadas, que é, ou seja, os cientistas o que fazem é agarram num grupo de mulheres e fecham-nas numa sala. Desculpem, vou-me retratar. Agarram em mulheres e colocam-nas isoladamente numa sala. Imagina, sentavam-te a ti numa sala fechada durante X tempo, tipo 1 hora. E agarram num homem e fazem exatamente a mesma coisa. E fazem isto com um grupo de 50 mulheres e um grupo de 50 homens. E depois, no final, decorrida essa hora, questionam homens e mulheres sobre o que é que pensaram durante aqueles 60 minutos em que estiveram ali sozinhos na sala. Então, a grande maioria das mulheres, aquilo que responde é que esteve a rever cenários ou conversas que tiveram nos últimos X dias e a construir cenários para o futuro. Pronto, e os homens respondem mais ou menos com uma percentagem de 33, 33, 33, nada, sports, portanto, desporto e sexo. Ou seja, que mostra claramente A diversidade que nós, do cérebro. ou seja, que a forma como nós pensamos, sentimos as coisas, não é? Que estamos a rever e a remoer os assuntos, etc., é realmente muito diferente Da forma como deles. Sim. Eu acho que, pelo menos para mim, enquanto evolução, por exemplo, a criação do podcast Ok? fez-me ter menos necessidade, às vezes, de debater outros assuntos. Que giro. Sinto que acalmou um bocado a minha mente ruminante, porque a minha mente é muito ativa. E sinto que, como nós, em termos de grupo, não é? Temos um meio muito em que podes vulnerabilizar, não é? É fácil trazer questões para conversar. Sim. E isso eu acho que é uma construção muito boa, porque há muitas destas coisas que às vezes estão só na nossa cabeça, que com uma simples conversa se desconstrói. E eu acho que este efeito de grupo, este efeito de termos experimentado a terapia em grupo, de ter já passado por contextos diferentes, tu vais trazendo inputs que te ajudam, apesar de, na minha origem, eu ser maioritariamente, apesar de ser mental, na minha avaliação, eu sou mais reativa. Ou seja, sou mais de reagir. Algo acontece e tu eu reajo. reages. O que não quer dizer necessariamente que eu agora não consiga pensar, não é a ver com isso, mas sou mais de reação, sou mais de ação. E apesar de ter um cérebro mental, eu sou capaz de desmiuçar uma coisa até o mais ínfimo pormenor, mas cá dentro de mim a coisa está sempre a fervilhar de um ponto de vista muito visceral. Por isso eu acho que às vezes nós podemos fazer comparações que não são muito reais, ou eu acho que por isso é que verbalizá-las torna as coisas tão mais fáceis. Olha, deixa-me agarrar aí numa coisa que tu disseste para repescar aqui o contexto da liderança e da diferença entre tu seres líder mulher ou líder masculina, que é, e eu fui aprendendo isto, tenho alguns mentores profissionais e às vezes quando as coisas não me correm como eu esperava, também me consulto com estes mentores. E há uma coisa que acontece no seio das organizações, quando elas têm mais líderes homens do que mulheres, é que os factos são os factos. E tipicamente as mulheres, em alguns contextos de maior incerteza, ou em que as coisas não correram bem, tendem a buscar
justificações para o que aconteceu que nada tem a ver com o que aconteceu. E vou dar assim um exemplo meio tonto só para estarmos todos no mesmo pé, que é se eu for chamada a atenção de que algo não aconteceu como era previsto, eu tipicamente posso adotar uma estratégia manipulativa, dizer, pois, tu só vês isso, mas tu não viste que eu não isto, não aquilo, não dormi, não coisa, não sei o quê, fiz aquilo e aquilo outro. Ok, Telma, perfeito, mas isso não interessa porque eu não estou a falar sobre isso. Eu estou a falar sobre isto. E isto é o facto, isto é o que aconteceu aqui. Eu acho que os homens, no geral, têm mais capacidade de isolar variáveis e de não emocionalizarem assuntos que não são sobre emoções, que são sobre factos claros e A objetivos. minha amostra não é enorme, mas eu só não vou concordar porque o meu marido é o contrário disso. Ok. Isto aconteceu. Não, mas foi... Mas espera aí, mas isso é o universo. Mas isso é o teu marido em contexto Familiar. Familiar. Exato. É verdade. Ok. E eu acho que Isso é o teu marido em contexto familiar. Exato. Porque os homens... Mas eu também acho que eu própria me estou a começar a sentir desconfortável para dizer os homens e as mulheres e os homens e Nós as mulheres. estávamos a falar disto há bocado. Estávamos? E tem muito a ver com estamos a falar de duas questões, que é o quanto às vezes tu queres ter um espaço onde tu podes, isto fora do contexto profissional, Sim. em que o quanto tu queres ter um espaço onde tu podes só pôr aquilo que estás a sentir, ponto. Sim. Tu não queres que ninguém te arranje solução para nada. Certo? E às vezes, e nós até comentávamos isto, que é depois há diferenças na forma como tu te escutas, não é? Como é óbvio que eu, a nível profissional, não sou tão emocional como sou em casa. Claro. E então nós até falávamos disto, que houve uma vez um ex-namorado meu que me disse: eu gostava que tu me tratasses da forma como tratas os teus amigos. Estás a ver? Mas tu não és meu amigo, tu não ocupas esse lugar na minha vida. Isso, Claro. sabes? Porque Claro. o contexto é mesmo tudo. O contexto é tudo. E a emocionalidade que tu levas para a relação tem que estar adequada aos contextos em que tu vives. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. E não justificar um facto. É quase como um adulto fazer uma birra. O teu chefe chama-te a atenção de uma tarefa e tu tens uma justificação mas de eu Vai Exato. buscar não sei quantas coisas que... Exato. Não é? Exato. Eu já tive alguns chefes que às vezes nestes contextos, e aprendi com eles, não é? Nestes contextos, depois eram um bocadinho condescendentes e diziam sim, querida, mas não é? Porque depois tu estás super emocional e eles tentam ser minimamente emocionais para te trazer novamente para A realidade. para a realidade. Mas eu vejo essa diferença. Pá, vou dar aqui mais um exemplo. Atenção que isto é fruto, isto não tem nada de cientificidade. Não há problema. Nem Somos este, especialistas nem do este nada. podcast. Especialistas do nada. Nós somos tudólogos. Exato. E neste exato. podcast tem E as nada de solgs. científico a não ser as pessoas que efetivamente vêm a falar Sobre sobre a ciência, ciência. pronto. E com a sua E a ciência. sua é a responsabilidade de cada um. Exatamente. Portanto, isto é baseado apenas na minha experiência. Se acontecer que eu chamo a atenção de um homem de uma forma super assertiva e olha, isto e aconteceu e não sei quantos, isto é inaceitável, a grande maioria vai dizer ok, chefe, não volta a acontecer. Sim, isso eu percebo. Não é isto que acontece na maior parte das vezes com as mulheres. Engraçado. Não achas que isso também tem a ver com a nossa postura aqui? Vou falar enquanto parte da equipa, não é? Sim. Porque eu, o que eu sinto no meu percurso enquanto profissional foi que, à medida que fui aprendendo e fui crescendo e fui tornando mais madura, não é? Percebi coisas do género. Quando me chamam a atenção, olha, de facto tem razão, peço imensa desculpa, até posso dizer porque é que foi. Mas eu percebo que, em última instância, a minha ação não correspondeu àquilo que devia ter sido e, portanto, logo por aí eu aceito e sigo. Percebo que tenha, às vezes, necessidade de dizer de qualquer forma, de poder justificar. Mas aprendi a gerir isso no sentido em que eu percebo se uma pessoa me chama a atenção. Em última instância, aquilo que era o objetivo para se cumprir não se cumpriu e, portanto, nós temos que olhar para isso e melhorar. De forma é que nós também não devemos fazer esse papel.
enquanto aqui estou a dividir os líderes e os que são liderados, não é? Sim, Mas aqueles, sim. a nós que somos liderados, não é? Vou-me colocar nesse papel, de que forma é que nós também não aprendemos e não temos que aprender a fazer isso? Claro que sim, temos todos que aprender. Eu aceito bem a crítica. Aquilo que eu vejo é... Agora, eu aprendi. E reparem nos arquétipos. Uhum. Quando nós falamos de justiça, o arquétipo da justiça é feminino. É uma mulher que segura uma balança. Sim. Eu não acho que é por acaso que este arquétipo é feminino. Portanto, as mulheres são mais sensíveis a critérios de justiça ou injustiça. E se sentirem injustiçadas num determinado feedback, elas vão falar. Os homens não são tão sensíveis ao critério da injustiça, porque eles são mais sensíveis a critérios hierárquicos. Ok, percebo. E manifestam isso. Atenção, isto são coisas que se manifestam de uma forma muito orgânica. Há alguns estudos que falam sobre estas questões. Eu não vou nomear nenhum, porque não sei, não vou estar a fazer name dropping aqui no podcast. Mas eu acho que é importante olharmos para estas questões. A justiça tem maior afinidade ou toca em mais trigger points femininos do que masculinos. E por um lado, e quando nós olhamos para o contexto social e para a história da humanidade, por um lado ainda bem. Porque, felizmente, em grande parte do nosso planeta não é isso que acontece, mas quando nós olhamos para a história da humanidade e para cenários de guerra, de grande escassez de recursos, etc., não se aplicam critérios de justiça aos homens. O que se aplica é missão, não é? Missão dada, missão cumprida. Não importa quá, não importa aqui. Não é? E eu acho que isto está no nosso ADN também, não é? Porque nós recebemos isto de todas as gerações e gerações. Portanto, está na nossa biologia, nas nossas células, na forma como nós pensamos, nas nossas hormonas. E isto não, quer dizer, não se desfaz de um dia para o outro. Tem impacto. E onde é que nós já vamos? Com caraças! Eu acho que até vamos buscar um bocado aquilo que estamos a falar no episódio anterior. É que esta questão da comunicação, não é? Também entra um bocado aqui nesta distinção entre homens e mulheres, e talvez seja a forma mais clara de diferenciar, não é? Que há efetivamente uma complexidade, para além de emocional, o cérebro da mulher é mais complexo. Mesmo do ponto de vista químico, científico, neurológico, visceral, o cérebro é mais complexo. Então, uma mulher precisa de entender a complexidade da tarefa que vai executar. O homem consegue cumprir a tarefa que lhe vai dizer. Sem entendê-la. Sim. Sem ter que a justificar. E isto não é diferenciar ou diminuir nada. Não, é o que é. É o que é. Sim. E que não é só uma questão de personalidade. Não tem um juízo de valor associado a isso. Então, em jeito aqui um bocado de resumo, o que é que tu sentes que é mais fácil liderar um homem ou uma mulher? Eu vou dizer, eu sei que espera, a pergunta é boa. Se isto fosse um podcast daqueles para dar cliques e não sei o quê, eu ia ter que dizer isto de uma forma retira o corte. Tipo, pá, super assertiva. Mas eu vou dizer, depende. Depende de qual é o cenário. E do contexto. Depende do cenário, do contexto da pessoa, da tua equipa e da quantidade do que é que há na equipa. Sim. Que tarefa que tu queres que vou dizer desta forma. Acho eu tiro mais prazer no planeamento de ações futuras de liderar mulheres. Porquê? Porque elas são mais participativas, gostam mais de prever cenários, de pensar na gestão do risco, é o e se acontecer de não sei o quê. Portanto, para quem faz gestão para o futuro e gosta de planear coisas, eu penso que é mais satisfatório fazê-lo com mulheres. No dia-a-dia, na operação, tipicamente os homens são mais funcionais e colocam menos areias nas engrenagens. Porque fazem menos perguntas, aceitam mais as coisas, muitas vezes fazem e só depois de fazer é que questionam ou que dizem, olha, por acaso acho que fizemos aquilo assim, mas... ou seja, eu acho que como eles têm mecanismos
mais associados a hierarquias. Ok, se foi dito assim, eu faço assim. Depois, havendo espaço e contexto, eu digo, olha, pá, não correu bem, né? Faço o debrief, não correu bem, se calhar para o futuro podemos pensar assim. É tão engraçado, agora fizeste-me lembrar Mas de olha uma uma coisa. coisa, senhores donos do mundo, isto está a voltar tudo ao contrário. Porque devíamos ser nós a chefiar as empresas e os senhores a executar. Eu não sei se devíamos. Estou a Porque brincar. começámos Estou a levar este ao extremo, podcast, estou a levar ao começámos extremo. este podcast a dizer, não é? Que eu não era Equilíbrio, nada, equilíbrio, que eu nada de eu extremos. não era nada fundamentalista. Sim, não é? E não sou mesmo. Eu acho que as mulheres podem e devem ser aquilo que elas quiserem e os homens também. Também eu. Ok? Mas eu estava a Em dizer, todos os Eu acho espectros que a da questão sociedade. é mesmo, fora brincadeiras, é os skills, não é? É os Tipo, skills, as competências de cada um e buscar o melhor de cada pessoa. Sim, sim, sim. tu agora fizeste lembrar uma coisa muito engraçada que é, eu trabalho numa equipa maioritariamente de mulheres. Ok. Por acaso o único professor que temos é de Educação Física. Por acaso. Só por acaso. Sempre de Educação Física. Que a meu ver são essenciais num grupo de mulheres, são essenciais. Eles são mais pragmáticos, mais straight to the point. Sim, de repente nós estamos ali, mas é só fazer. A maior parte de Sim. uma reunião entre um grupo de mulheres podia ser um e-mail. Às vezes. É assim, Não, mas eu também médio. gosto de- Médio. sim. Eu Porque tenho depois as sempre mulheres cenas- receberem um e-mail vão dizer assim. Nem me perguntaram, nem me têm perguntado. Eu não sei como é. Isto agora é assim. Eu não concordo nada com isto. Mas eu identifico-me desta coisa de refletir e de poder Eu dar também, uma opinião. Portanto, eu mas- prefiro a reunião a e-mail. Sim. Mas é as um facto. minhas reuniões são Mas capazes os homens as não. minhas reuniões Os são homens como os preferem- episódios dos jornais Os de homens, podcast, os homens começam num preferem tema. e-mails. Pois. Bom, Se é exato. uma coisa que está decidida, tipo, estamos a reunir para quê? Estamos a Exato. perder aqui tempo para quê? E há uma coisa muito Eu engraçada também que sou assim. acontece, que é o meu marido, o Bruno, maioritariamente a equipa é de homens. Ok. E agora estava-te a ouvir falar e lembrei-me imediatamente de uma coisa que acontece quando há alguma questão. O chefe disse que era assim ou que era assado e ele não concordou. Mas e tu não disseste nada? Mas Ele- não perguntaste? ele, Mas isso é para porquê? quê? Não, Ele, exato. para quê? Então, mas ele disse... Mano, mas tens de perguntar, tens que ir perguntar porque é que isso é assim, porque é que não pode ser de outra maneira, porque e ele, Inês, mas as coisas não funcionam assim. Eu não tinha percebido até hoje Mas, porque é que as olha, coisas não funcionavam assim. Vocês há um casal aí Eu sou a que da pergunta logo, Socialite porquê? que faz um podcast também, para não Sim. estarmos aqui a fazer publicidade, e eles falam disto no âmbito social e é igual. Porque ela diz assim, porque eu pergunto, né, o Zé, não se chama Zé, mas Mas Zé podemos falar, não sei é o qual é que é Rui, é o Rui e é a Mafalda. Mafalda. Ele diz, porque o Rui diz assim, não sei quem vai ter um filho. Sim. E eu digo, é? Mas é menino ou menina? Mafalda, sim. não Sim, sei. sim. Mas é para quando? Mafalda, não sei. Eu só sei que está grávida. Eu só sei que está grávida. Ou seja, Mas eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa é que que não nós, faz as perguntas. nós queremos os Uma detalhes das de vezes é tudo assim, e mais olha, alguma não sei coisa. Eu aí sou completamente gajo. Alguém Não, pergunta, como eu é que quero foi, não sei saber. o quê? Não sei, só Eu sei quero que sempre foi. saber. Coisas como, olha, não sei E quantos. tu, como é que aconteceu? separou-se. Não sei, não E tu? perguntaste. Sim, mas o que Mas porquê? aconteceu? Então, Mas o que é que mas quê? Inês, não sei, só me disseram que separaram. Mano, mas tens que ir saber. Mas não Mas vou, assim, mas o que é que mas se não vou passou? perguntar isso, não é? A Mas pessoa só bem, disse isto. E não conseguem, não, totalmente, identifico-me Sim. totalmente. Só eu que isso isso não é Se assim houvesse um tão... estereótipo, eu enquadrava-me Sim. nisso. Pronto. E eu acho que isso não é assim tão diferente quando tu estás a olhar para o contexto laboral. Sim. Percebes? Eu no Bruno tenho imensa dificuldade e pronto, eu aos poucos vou percebendo e agora nós chegamos sempre à conclusão que de facto estas conversas ajudam-nos sempre a chegar a algum lado e a pensar refletir. e a refletir sobre isso, que é, eu tinha sempre tive muita dificuldade em perceber de facto porque é que eles não aprofundavam os temas, porque é que eles não é e isto que tu importante dizes, para eles. sim, é uma questão de facto hierárquica, é aquilo, o chefe disse que era assim, eles até reúnem e falam sobre aquilo, mas para eles, ok, então o que é preciso fazer, o que é que vai mudar a partir daqui e avançam. Eles podem falar entre eles, concordam ou não, mas na cabeça dele é muito claro, é aquilo que é para começar a fazer. Sim. E faz. Sim. E eu não consigo ver as coisas há assim. outro, a ver se eu me lembro o que é que eu ia dizer, há outro detalhe giro na forma, ou seja, que eu vou observando no contexto laboral e que agora não me lembro. Estava aqui a tentar fazer uma introdução mais longa e estava a fazer um search tipo... não me lembro, olha, não me lembro. Mas eu acho que tinha a ver com este contexto de como é que os homens recebem a informação, como é que lidam com ela e como é que as mulheres recebem esta informação e como é que lidam com ela. Eu acho que é um prazer enorme liderar para além disso, não é? E há uma máxima que eu acho que se aplica aos homens e às mulheres em tudo na vida, mas acho que nos contextos da liderança é importante, que é conhece-te a ti mesmo.
Se eu também não me conhecer a mim, Telma, e vou pegar aqui numa coisa que tu disseste, que é, porque nós temos uma gestão hormonal que é diferente. Olhem, é claríssimo para mim quais é que são as semanas em que não é fixe virem apresentar-me projetos. Porquê? Porque nessa semana há uma probabilidade maior de eu vetar projetos com base em falta isto ou falta aquilo, ou seja, não é porque eu estou ali muito mais focada no que é que pode não funcionar, no se aquilo é uma perda de tempo, blá 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 blá. Pronto. Nas semanas anteriores a estas semanas é ótimo para me apresentarem coisas novas, criativas. Agora, eu também, enquanto mulher, fui conhecendo, primeiro conhecer no sentido de mapear. Espera aí, eu esta semana não estou igual àquela semana. O que é que está a acontecer comigo? Ter noção disso. Ok? E depois começares a ter noção disso e ajudares as pessoas que estão à tua volta também a perceberem, que isto vai bater um bocadinho também na questão da definição dos limites e tudo mais, que é, olha, hoje não é o dia para isso. Hoje, aquilo que tu tiveres para dizer ou o projeto que tens para apresentar vai sair beliscado. Porquê? Porque eu não estou nas minhas capacidades, nas minhas maiores capacidades e disponível para... Portanto, vou olhar para isso de um prisma muito... Da mesma forma que o treino pode ser rentabilizado se tu respeitas o teu ciclo hormonal. Da mesma forma que... Claro! É conhecer-nos a nós próprios e respeitar esse momento. Eu acho que teres esse nível de capacidade de interpretação, estás a 100, e por isso é que tu és CEO da empresa, porque estás a 100 acima de qualquer... Há outra coisa que eu acho engraçada e que é diferente dos homens e das mulheres. Eu tenho um conselho de administração, no qual, obviamente, eu sou a única mulher neste contexto. Depois a minha empresa tem muitas mulheres. Mas há certas nuances ou certas coisas que estão mesmo em ângulos mortos para eles. E que, para mim, ou para outras mulheres em contextos similares, porque foi uma conversa que tu ouviste e que na altura tu não deste grande atenção, mas de repente algo aconteceu que é um ponto de contacto com aquela conversa. Ou seja, há aqui quase uma cloud de acontecimentos que se ligam e que se vão ligando, que a maior parte das pessoas está distraída para eles, mas que as mulheres tipicamente não estão distraídas. E que dizem já sei porque é que isto aconteceu. Sim. Percebes? Ou por acaso, olha, não vais por aí porque eu ouvi que a Sónia da contabilidade está a divorciar-se. Percebes? Ou seja, tu vais tendo Nós somos mais atentas ao contexto. Sim, tu vais tendo um conjunto de intel, não é? De informações que, se tu fores hábil a usar a favor das pessoas e a interpretar, são benéficas, não é? Porque se eu percebi que tu estás num processo de divórcio ou que tu há X dias não dormes porque o teu filho não sei o quê, não é? Seja, não é? Os acontecimentos da vida das pessoas aos quais as mulheres dão mais atenção, tu sabes que não vais chamar um fulano ao teu escritório para desancá-lo, não é? Quando o tipo não dormiu porque o bebê está hospitalizado. Entendes? Se calhar vais chamá-lo na mesma e vais dizer, olha, atenção a isto. Não é? Mas se calhar não vais entrar ali tipo pontapé na porta, percebes? Vais tendo a sensibilidade para estas minudências que são muito grandes, porque a vida das pessoas não é o trabalho. O trabalho é uma parte da vida das pessoas. Eu noto essa diferença. Acho que as mulheres são mais sensíveis para essas questões. Eu tenho muito boa leitura também das coisas que estão todas à minha volta. Eu acho que isso ficou... Mas isso é mesmo real. Isso foi um hábito que me ficou de escuteiros. Que é a cena de tirar sempre pontos de referência. Sabes? Onde estás, fazes uma boa leitura do espaço. Eu sou péssima. E eu sou muito boa nisso. Eu sei que já passei ali, eu sei que aquela pessoa tinha aquela camisola, depois consigo recriar. E às vezes isto não é consciente, eu não estou a adaptar. Sim, ou seja, parece que faz parte de ti, não é? Ou seja, se calhar tu aprendeste, mas depois integraste. Sim, total. Eu posso reter algumas coisas, mas depois não faço as ligações. Eu sou sempre a última a saber, eu nunca percebi nada. Mas eu dependo dos assuntos. Onde é que isso está? Nunca... Nessas questões, se for muito íntimo sou também muito má nesse aspecto. Mas se for coisas de trabalho, sim. Principalmente eu acho que porque, por exemplo, na Estefânia havia sempre muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e eu tinha muito boa leitura. Eu conseguia estar no meu sítio, eu sabia quem é que estava a executar o quê, porque no fim aquilo tinha que concluir. Sim, e então eu tinha muito essa
essa dinâmica está muito incluída no meu cérebro. Boa. Muito bom. Olha, estou a adorar isto. Muito bom! Tinhas muito medo de vir, vês? Afinal, Tinha estás a o quê? adorar. Tinha o quê? Não querias vir, estavas a adorar. Epá, faz um bocadinho parte do meu síndrome de impostor. Sim, de todos. Não é? Que eu acho que nem todos têm. Há uns que têm aquele Dunning-Kruger effect e que acham que já sabem tudo sobre todos os assuntos, não é? Eu acho que nós próprios sentimos isso em todos os episódios. Sim. O síndrome de impostor, ainda sentem? Sim. Que giro. Talvez estejamos mais à vontade quando as Eu- pessoas são conhecidas, né? Quando Sim. sabemos. E, Estamos mais próximos, depende mas- dos temas, né? Se forem temas que Sim. vão resvalar ali para uma intimidade muito grande. Ou para... Sim, acho que sim. Sim, Acho o que nosso ficou superficialzinho. é por este Ah, tema, parece. que foi só para te introduzir. Podes vir mais vezes. Epá, agora se for para vir mais vezes, só para ser ladeira abaixo. Já não me convidem para vir falar de coisas assim super sérias Agora e Vamos organizacionais. fazer e não sei um quê. episódio conjunto com muita gente só para ir ladeira abaixo. Isso também é giro. Por acaso era muito giro. Sim. Isso é uma boa ideia. Lá estão as mulheres a criar. Sim. Lá estão as mulheres a E criar. não só a fechar, se fossem homens, fechavam Sim. já o episódio e Sim. ficava só. Olha, é tão giro. Pronto, eu também tenho aquele meu... Pois é, tu tens um podcast, fala do teu podcast. Está parado. Ponto final. É muito engraçado porque durante os episódios que eu fiz gravados ao vivo em vídeo, eu só convidei homens. Na primeira vez que convidei uma mulher, ela foi lá e disse: porque devias fazer assim, devias fazer assado e devias fazer... E honestamente, eu acho que ela tinha razão em algumas coisas, mas aquilo cortou-me o barato. Ok. Entendes? E todos os meus convidados anteriores tinham sido homens, tinham ido lá, é para abrir vinho no meio do podcast, é para fazer cenas, espadas e não sei. Porque eles estão numa de fun, Sim. ok? Sim, E as mulheres estão numa de performance. O que lembra outra coisa também sobre o contexto de trabalho, que não é assim tão diferente do contexto do desporto. Agora há pouco tempo falava com o meu professor de pádel, porque nós tínhamos uma turma e houve uma das alunas da turma que saiu logo passado, sei lá, 2 aulas. Uhum. Porque as mulheres abandonam muito rapidamente. Ou seja, quando não têm logo sucesso imediato, abandonam. Tendem a não fazer as coisas just for fun. Tipo, Sem haver não, um objetivo específico. sem haver um planeado. objetivo, sem serem boas, porque depois têm medo da exposição ao ridículo. Então abandonam precocemente. Reparem, eu fui vítima da minha própria condição. Que é eu, mulher, com um síndrome de impostor, que me estava simplesmente a divertir e a borrifar, ainda que eu quisesse, que aquilo tivesse audiência, que aquilo fosse espetacular, na verdade. Eu gostava que tivesse, mas sem um planeamento rígido, porque eu já faço E na isso no meu sequência do facto trabalho. de estares a divertir, não é? Sim, eu queria era tipo, olha, fomos fazendo e isto foi acontecendo e não sei o que, e de repente, whatever, Sim. explodiu. Que se olharmos para muitos documentários da Netflix, foi assim que a maior parte dos negócios Tá bem. dos homens aconteceram. Tal e qual. Estávamos a divertir e, olha, by the way, tivemos uma oportunidade. Tivemos um breakthrough, não é? Sim. E é engraçado, na primeira vez que eu levo lá uma mulher, no final do episódio ela diz, porque devias fazer assim, ou porque é que não fazes assim, ou porque não sei o quê, porque podias ter uma audiência assim, e eu, como sou mulher e também gosto de planear, comecei, tipo, ok, sim, certo. Fui para uma barreira, que é, ok, isto afinal é um trabalho, outra vez, mas já tenho um trabalho. Eu, na verdade, só me queria divertir. Sim. E isto é giro, não é? Ou seja, não houve nenhum homem, independentemente do que ele tivesse achado do podcast, não houve nenhum homem que achasse que era relevante dizer-me Sugerir coisas, faz assim, sim. ou faz assado, ou põe as cortinas não sei como. Eles estão-se a borrifar. Eu acho que percebes? isso é- Do you. Eu acho isso Yeah. muito interessante. É giro, isso é giro. E agora vamos mesmo fechar. Vamos mesmo fechar. Eu acho isso muito interessante porque foi uma das coisas que eu me expus este ano, que é voltar a fazer coisas diferentes. Uhum. Eu fui para a piscina, que é uma coisa que eu não... Estávamos a falar. Eu divirto-me mesmo. Mas é porque não é um desporto em que eu sou boa de todo. Com aquilo que tu contaste, eu também me divertiria. Agora fica no ar. Eu acho que vamos ter que fazer toda uma telenovela só sobre as idas à piscina. Não, mas isso é conteúdo pago. Sim, Isso é ter paga para desbloquear. com bolinha. Já estamos aí, ladeira Mas abaixo. pessoas, eu acho que isto é muito importante, que é, eu queria mesmo voltar a sentir este entusiasmo, que é, eu quando comecei a treinar com a Inês, como eu vinha de uma fase
super ou 100% sedentária, aquilo para mim era um estímulo novo a toda a hora, não é? Eu conseguia fazer coisas, eu ia aumentando. Agora, com esta cena da menopausa, eu sinto que o meu metabolismo, ou a minha parte física, leva muito tempo a dar resposta. Sim. Então, criar estímulos novos para mim era muito interessante. E muito nesta onda do fazer coisas pela primeira vez. Eu sei nadar para não me afogar, que era aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Mas eu gostava mesmo de aprender. E então a minha cena é, para além de relaxar, eu quero aprender uma coisa nova. Quero ter uma didática, não é? Ou seja, aquilo não é, pode ter uma vertente lúdica e didática. E não é só aquela coisa que tu vais fazer em que tu te aparatas, te executas. Pá, quem vai para ali está no lodo, não é? Ninguém fica incrível de óculos, touca. Pá, sonho, não é? Tipo, mas eu acho que vem mesmo dentro desta onda que é o despiste de tudo e fazeres uma cena só porque sim. Experimentares uma cena nova. Que eu acho espetacular. Eu gosto de fazer isso. Que eu acho espetacular. Eu dancei à zumba. Eu sou a pior pessoa em termos de coordenação. Eu ia à zumba. Na zumba, aquilo é para cima, para baixo. Eu ia à zumba uma vez por semana, obrigatoriamente, quando eu estava no ginásio, para isto, para desconstruir um lado do cérebro que para mim nunca foi estimulado. Percebes? Mas me entende esta outra, que isso era boa. As mulheres têm muita coisa da exposição ao ridículo e de terem que ser boas a fazer algo. E se não têm sucesso ou talento, tipicamente, isto acontece imenso no desporto, abandonam. Ou melhor, eu já fui muito vítima da minha rigidez depois da puberdade. Sim. Por isso, pais de filhas, por favor, coloquem-nas em desportos em idade precoce. 3, 4, 5, 6 anos. Para que elas depois continuem. Sim. Eu lembro que acho que a única coisa que eu fazia mesmo com entusiasmo era a equitação. Okay. E depois, quando vim para Lisboa e deixei de ter acesso a isso, pá, era muito. Na faculdade, então, de tudo, eu não fazia nada. Não tinha de nada. Eu percebi que gostava de correr na idade adulta. Não é? Eu correr também, mas. Eu percebi que não gostava de correr também em idade adulta. Pronto, então vamos fechar. Muito obrigada por teres vindo. Eu acho que obrigada a vocês. Divertimos imenso. Eu diverti-me imenso, salto sábado. E volta para os especialistas do nada, para o que tu quiseres. Eu volto quando me convidar. Sempre, tens a porta aberta. Venho com gosto. Acho que toda a gente devia passar por esta experiência. Eu acho que é muito giro, não é? Eu já passei ao contrário. Pois, exato. Quer dizer, também já passei assim. Sim. Mas é muito giro e vocês são muito acolhedoras. De repente passa assim, o tempo passa a correr. Sim, nós também sentimos. Ficaríamos aqui seguramente a falar. Nós costumamos dizer que há sempre um episódio antes e um episódio depois daquele que já gravámos. Completamente, isso é tão verdade. Pois é, isso é mesmo verdade. Mas gostei muito, espero que alguns dos eventuais disparates que eu possa ter dito façam sentido, ecoem a alguém e deixem um convite para quem escutar o episódio e discordar. Que diga. Porque eu também acho que se está a perder o direito do contraditório, dizer assim, eu não concordo, eu não concordo por isto, por aquilo, por aquilo outro, que digam, porque eu acho que é no debate das ideias que das duas uma, ou nós fortalecemos a nossa opinião, ou dizemos, olha, nunca tinha visto assim, posso mudar, porque não tenho raízes, posso mudar a forma como olho para as coisas. Excelente. Nós tentamos sempre dizer isso, tipo, interajam e digam, porque nós até hoje já tivemos uma pessoa que teve coragem de dizer assim, olha, eu acho excelente, acho incrível a dinâmica, mas discordo na totalidade. Que giro. E para nós isso é mesmo incrível, porque o nosso objetivo é isso mesmo, é ser um espaço ao debate. Não temos que pensar da mesma forma, que nessa diversidade é que está efetivamente o incrível de podermos conversar. Concordo em absoluto e estou disponível para ir discordar totalmente do que disserem sobre este episódio. Parte e passar a incluir como... Não, mas olhem, mas é sério, eu acho mesmo relevante, acho que se está a perder nesta dinâmica de nós querermos sempre encontrar pontos de contacto e concordar, não é? Porque isso é altamente confortável. Eu acho que com o passar do tempo a humanidade vai perder muito com isso. Que é, bora para o debate real não ideias, não sim, e não avançamos. Boa. Obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Sim. Subscreva o canal. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Ponham like, sigam a Telma, o podcast da Telma também. E digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Beijinhos. Pá, muito bom. Foi muito bom. Foi tão giro. Obrigada, queridas. Foi muito giro.